Boa tarde, companheiros, companheiras. O pessoal já deve estar entrando logo mais. Nosso bate-papo de hoje aqui é com Claudinho Silva, meu amigo, camarada Claudinho Silva, ou Preto Claudinho. Nós vamos falar aqui um pouco da luta antirracista em tempos de pandemia. Valdemar, Wilson, Figueiredo, Lucas, um abraço aí pessoal que está entrando. Nós estamos aqui aguardando aqui Claudinho Silva. O Claudinho é oriundo do movimento hip hop, foi secretário estadual de combate ao racismo no estado de São Paulo, foi coordenador de juventude no governo Haddad, hoje coordena o SOS Combate ao Racismo na Assembleia Legislativa, cargo que o Claudinho também já ocupou aí no passado, se não me engano, no mesmo período em que ele era secretário estadual de combate ao racismo. Vamos aguardar aqui e nós vamos falar um pouco das ações aí nas periferias de São Paulo, a percepção do Claudinho sobre a luta antirracista no último período. Éden, boa tarde, Éden, tudo bem? Negra Vanusa, boa tarde, tudo bem? Claudete, tudo bem, Claudete? Aliás, a Claudete é lá do diretório de Santo Amaro e no último final de semana nós participamos lá do ato antifascista e antirracista. Saímos lá do Largo 13 de Maio, caminhamos até a estátua do genocida Borba Gato. A gente não tinha um número suficiente ainda para fazer nenhum tipo de intervenção lá na estátua do genocida, mas marcamos posição. Quem sabe no próximo. Ela estava bem protegida lá pelo estado, gente. Tem uns 200 policiais lá fazendo a segurança da estátua do Borba Gato. Estamos aguardando aqui o Arcelino Araújo, Arcelino da cidade de Mar. Eu não sei se o Arcelino está aqui ou está lá no Maranhão. Tá por onde, Arcelino? Arcelino tinha me dito que iria para o Maranhão, disputaria a eleição lá a vereador na cidade natal dele. Eu não sei se ele conseguiu concretizar ou está por aqui. Eita, um abraço. Estamos aí aguardando o Claudinho. Logo, logo ele deve estar entrando aí. Vamos lá. Claudete está dizendo aqui, grande manifestação antirracista. O Arcelino está dizendo que estou aqui ainda. Deu tudo errado por lá. Bom, que pena, Arcelino. Mas vamos tocando a vida aqui. Você é um grande militante. O Arcelino já disputou algumas eleições aqui para deputado estadual, vereador. Não é isso, Arcelino? Estadual eu tenho dúvida, Arcelino, não tenho certeza. Vereador eu tenho certeza que você já disputou aqui 2 eleições, não é isso? Vamos para frente, Arcelino. Nós estamos construindo aqui os nossos debates de construção do programa de governo, que nós iremos apresentar junto com a candidatura e pré-candidatura do Gilmar Tato. Nós já temos diversos grupos fazendo os debates. Vamos fazer 4 grandes debates agora no final de julho, começo de agosto. Nós vamos mantê-los informados aí pelas redes do PT. O Choquito entrou por aqui. Tudo bem, Choquito? Débora. Claudinho. Choquito, cadê o... Claudinho tá entrando aqui. A Diane já entrou aqui agora. Disse que ligou pro Claudinho e ele deve estar entrando já. Vamos ver. Arcelino tá dizendo aqui, eu tô em campanha já. Arcelino tá ajudando um companheiro aí que é pré-candidato a vereador. Beleza, Arcelino. Vamos lá, vamos pra frente. Bom,
Na próxima semana nós vamos fazer um debate aí com... O Claudinho já entrou aqui. Com a Laura, do Jornalistas Livres, com o Miro, do Barão de Tararé. Vamos fazer um bate-papo com a Clara Webuck. Valeu, Claudinho. Claudinho já pediu a solicitação aqui porque nós estamos com um problema no Instagram. Eu não consigo chamar. Conectando. Claudinho. E aí? Muito obrigado, camarada, por ter aceitado o convite aqui de vir bater esse papo. Nós estamos fazendo várias conversas dessa aqui pelo Instagram do Diretório Municipal. É um prazer te receber. Muito obrigado por ter aceitado de pronto aí essa conversa. Claudinho Silva, o Preto Claudinho. O que você prefere, Claudinho? Pode me chamar de Claudinho. Valeu. Sem problema. Claudinho. Boa tarde, Lars. Obrigado pelo convite aí. E obrigado aí por estar colocando essas pautas visíveis aí a partir da página do PT, a partir dos debates que o PT tem produzido aqui na cidade, né? É importante a gente sinalizar para as pessoas quais pautas nos preocupam, que lutas estão no nosso horizonte, que lutas a gente quer fortalecer. Então, obrigado por você estar abrindo esse espaço aí, pelo PT estar abrindo esse espaço e tamo junto aí. Valeu. Para quem não conhece o Claudinho é oriundo aí do movimento hip hop, militante aí da Zona Sul. Você pode contar um pouco da sua história aqui pra gente, Claudinho? Claudinho foi secretário estadual de combate ao racismo, foi quando eu o conheci. Foi coordenador foi coordenador da juventude no governo Haddad, foi assessor também do prefeito Haddad, depois que saiu da coordenadoria ali no último ano e meio de governo do Haddad. Foi coordenador da coordenador da SS Racismo na Assembleia Legislativa, cargo que você já ocupou também, se não me engano, Claudinho, lá atrás, no mesmo período que você era secretário de combate ao racismo, não é isso? Você votou em mim, né? Eu votei em você. Eu lembro. Se eu não me engano, foi lá em Suzano. Foi, em Suzano foi a reeleição. Foi quando eu estava indo para o segundo mandato. E a A eleição foi primeira onde? eleição foi na POSP. Ah, não, eu fui nas duas. Foi nas duas. Foi nas duas. Eu lembro. Eu fui nas duas. Você foi nas duas. Claudinho, Foi. antes eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. Como é que a tua história se confunde com a história de luta? Como é que se confunde com a história do PT? Né? Como é que foi a tua entrada no PT, esse chamado para militar politicamente? Eu acho que eu comentei com alguém aqui que lutador todos nós somos, né? À medida que você nasce nas circunstâncias que a gente nasce, nos espaços que a gente nasce, enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta, de cara você já está fazendo um tipo de militância política, a primeira para sobreviver. Mas como é que foi o teu chamado para, primeiro, essa tua inserção aí no movimento hip hop e depois a tua inserção na luta partidária? Para você falar um pouco disso, da tua história, para depois a gente entrar numa pauta que é muito importante, que é que nós vamos discutir aqui, Claudinho. Na última semana, a pauta, né, a luta antirracista entrou na pauta da grande imprensa, né, na pauta dos militantes, nunca saiu, obviamente, né, mas de fato ela entrou na pauta por conta de algumas ações, né, infelizmente, né, assassinatos que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, vide George Floyd, vide o Guilherme aqui na Vila Clara, bairro vizinho de onde eu moro, Claudinho, que inclusive teve uma manifestação importante depois do assassinato do Guilherme. Miguel, João Pedro, aliás, o Miguel, vítima, né, todos eles vítima de racismo, é uma criança abandonada num elevador, né, uma criança que não tinha nenhuma condição de estar andando sozinha naquele espaço, foi abandonada no elevador e morreu vítima do racismo, o Guilherme vítima do racismo, o João Pedro no Rio de Janeiro que teve a sua casa metralhada e o George Floyd que foi assassinado nos Estados Unidos em público, aliás, como tem sido todos os assassinatos do povo negro no Brasil nos últimos 500 anos e no mundo inteiro. Claudinho. Então, Lárcio, eu, eu, eu sou filho de uma mãe negra
Minha mãe foi abandonada pelo meu pai quando estava grávida do sétimo filho, e minha mãe se deparou com uma situação de ter que optar se ela fazia, cuidava dos filhos ou se ela trabalhava. E aí ela fez a opção de trabalhar para ter o que dá de sustento para os filhos. E aí, diante dessa situação, ela teve que pegar os filhos e entregar para minha avó, que morava no Espírito Santo, em Vitória, e nós fomos todos morar no Espírito Santo, todos os filhos dela, e ela trabalhava aqui como metalúrgica na VAPS, aqui na região da João Dias, aqui, e ela mandava todo mês uma grana para minha avó conseguir garantir o básico necessário para a gente sobreviver. A nossa vida em Vitória era uma vida muito dura. A gente morava no morro, num bairro chamado Bairro da Penha. Até hoje, esse é o bairro mais temido de Vitória e da Grande Vitória. É o mais temido de todos os bairros. População 90% negra e condições de vida muito delicadas. Até hoje a água só sobe um dia sim, um dia não no morro. Então imagina na década de 80 isso. A gente morava, para chegar na nossa casa, era 365 degraus. A gente não tinha energia elétrica, porque a gente não tinha condição de pagar, então a gente vivia à luz de lamparina, e a gente também não conseguia pagar gás, então a minha avó tinha um fogão a lenha, onde ela cozinhava para a gente, né? E a gente ia para feira, catar embaixo da banca, a gente ia para feira pegar cabeça de peixe, a gente cortava a cidade para ir na região de Camburi, que era uma região que naquela época estava se desenvolvendo, para poder pegar madeira nas obras, porque estava se desenvolvendo, tinha muitas obras, para a gente levar para casa os fechinhos de lenha, para poder cozinhar na lenha, e uma série de outras loucuras. Nós fizemos ir no Ceasa, lá de Vitória, uma série de coisas para garantir a sobrevivência. Quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, eu fugi de casa. E aí eu fui morar nas ruas de Vitória. E quando eu fui morar na rua, eu conheci um mundo que eu não conhecia. Eu tinha muita liberdade na rua, na rua eu podia fazer o que eu queria. Então era uma coisa que me atraía muito. A rua sempre me atraiu muito, sabe? Desde essa experiência que eu tive de ter morado na rua, então eu não voltei para casa. Eu fui e fiquei na rua. Até que, acho que depois de 1 ano e meio, 2, eu fui apreendido, fui para a FESBEM, para a Fundação Espírito Santense para o Bem-Estar do Menor. Fiquei na FESBEM alguns meses e o juiz da vara de infância obrigou minha mãe a me trazer para São Paulo. Isso eu acho que eu já tinha uns 12, 13 anos. Aí eu voltei para São Paulo, vim morar aqui no Monte Azul com a minha mãe, né? E aqui em São Paulo a gente também não tinha uma vida fácil, era uma vida difícil também, né? Porque ainda tinha meus irmãos lá, que a minha mãe mandava uma parte do salário dela para lá. E aí vim morar aqui em São Paulo, e em São Paulo eu fui engraxar sapato, fui cuidar de carro em feira, fui carregar sacola em feira, fui também me virar. Mas o ofício que eu desenvolvi e fiquei muito tempo nele foi a graxa. E todo esse período da rua, que eu vivi na rua, eu sempre fui muito próximo da política, assim. Sempre que tinha período eleitoral, eu ficava entrando nos comitês, pegava panfleto, ficava lendo, e sempre me aproximava, me jogava para essas coisas de política, né? Sempre tive um interesse, sempre gostei. Porque eu lia muito na rua. Nesse período que eu morei na rua, esse período que eu engraxava sapato, eu lia muito, eu gostava muito de ler. Parava em banca de revista, ficava horas lendo as coisas que estavam na capa dos jornais, lendo um pouco dos trechos das matérias, as revistas e tal, então eu lia muito. E aí, um dia, eu estava aqui na 11ª em Itamar, na delegacia de polícia, engraxando o sapato do chefe dos investigadores e tal, e aí um cara chegou do nada e tal, e esse chefe dos investigadores, ele era um cara que brincava comigo muito. Então ele falava alto, falava, tentando fazer com que eu caprichasse mais o sapato dele, mas ele era um cara de gente boa, eu gostava dele. Pô, Claudinho, ontem você não caprichou, ontem você sujou minha meia, ontem não sei o que e tal. Num tom assim de reclamação, mas eu sabia que ele estava brincando, porque eu engraxava o sapato dele há mais de 5 anos.
Eu engraxava o sapato dele há muito tempo. E aí o Ferreira um dia brincando lá comigo, falando essas coisas, chegou um cara na porta da sala dele, olhou e falou assim, nem para isso essa raça serve. Isso eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi aí que eu tive, sei lá, eu tinha 14 anos, talvez, foi aí que eu tive um estalo para a questão racial. Eu pensei, putz, esse cara me discriminou pela minha raça, né? E aí eu fui buscar informação, um dia eu achei uma xerox de um panfleto na rua, de uma campanha chamada Mano Não Morra Não Mate. E as reuniões dessa campanha ocorriam todas as quintas-feiras no Sindicato dos Radialistas aqui na Bela Vista, aí na Bela Vista. Aí eu fui para uma reunião dessa. Nessa reunião conheci o Milton Barbosa, a Regina Lúcia, conheci um monte de gente importante do movimento negro que frequentava essas reuniões. E também conheci o Ed Rock e o KLJ. Eles também frequentavam essas reuniões. E aí já mais um momento assim de impacto, né? Por conta do rap, do hip hop, do que significa o rap e o hip hop para minha geração, para a sua geração, né? Nas nossas vidas, assim, a sinfonia das favelas era o rap e o hip hop, né? E aí já tive mais um contato e comecei a me interessar mais também por rap, hip hop e tal, não sei o quê. E aí, a partir daí, eu me enveredei na luta racial, no movimento negro e no movimento hip hop. Eu jogava bola na várzea, sempre joguei bola na várzea, né? E a paixão pela política continuou e tal, aquela coisa. E aí eu jogava num time aqui na Quebrada, e nesse time, era um time aqui do CDC Monte Azul, chamava Grêmio Esportivo Monte Azul. Eu jogava nesse time aqui, e aí um dia uma mulher veio aqui, onde é o CDC Monte Azul, que é uma quadra de futsal, e ofereceu um projeto para o CDC. Aí ela fez um projeto de um ginásio, uma coisa linda, não sei o quê. E aí o professor da escolinha de futebol, que era o Brizola na época, ele resolveu apoiar essa mulher para candidata a deputada estadual. Aí essa mulher saiu candidata a deputada estadual, o nome dela é Lair da Pai. Ela era candidata pelo PSDB. E aí, no dia da eleição, ele falou assim, ó, eu vou dar um dinheiro para vocês distribuir esses panfletos aqui lá na porta do colégio. Aí eu era pivete, catei os panfletos e fui para a porta do colégio. Eu jogava bola, jogava na várzea. Jogava aqui, jogava em campo, aqui era salão, jogava em campo e tal. Aí eu tô lá entregando o panfleto na porta do colégio, aí me passa o cara que era dono do outro time que eu jogava lá no campo aqui, onde era na Guido Calói aqui, Campo do Adelmo, que era o Tarcísio Negrão. O Tarcísio, ele era do PCdoB. Ele estava na porta da escola fazendo campanha pro PCdoB. O Tarcísio era o presidente. E aí ele viu, ele era presidente de um dos times, do outro time que eu jogava, que era no campo. O Brizola era o dono do time que eu jogava, que era salão. Foi ele que arrumou os panfletos da Lair da Pai. Quando eu encontrei o Tarcísio na porta da escola, no Renato Braga, aqui no meu bairro, o Tarcísio ficou puto comigo. Pô, você tá fazendo campanha pro PSDB, você é maluco? Eu falei, Tarcísio, tô aqui entregando panfleto, ganhando dinheiro. Eu só tô ganhando um dinheirinho, eu era moleque. Eu, não, você tá maluco, você tem que vir com nós, e não sei o que, e tal. Depois daquela eleição, o Tarcísio saiu do PCdoB e foi pro PT. E aí o Tarcísio veio aqui me procurar para me convidar para ir pro PT com ele. Aí eu falei, vamos. E aí fui. Aí ele me levou primeiro numa reunião que teve aqui no Jardim Ibirapuera, que era uma reunião da campanha do Vacareza com o Rui Falcão. Aí eu gostei, fui na reunião, gostei, participei da reunião, até intervi na reunião e tal, gostei. E aí ele preencheu minha ficha de filiação e me filiou no PT aqui do Campo Limpo. E desde então eu tô no PT. Foi assim que eu entrei pro PT. Mas eu já trouxe, eu já vim pro PT com essa carga da luta racial e do hip hop, porque eu já tinha tido contato com essa luta, né? Eram coisas que estavam desorganizadas na minha cabeça naquele período. O PT contribuiu muito para organizar isso, para apontar para mim a importância de se organizar institucionalmente, né? De se organizar, de fazer as lutas coletivamente. O PT contribuiu muito. Mas eu tinha já essa veinha aí do movimento negro, da campanha Mano Não Morra Não Mate, por conta dessa experiência que eu tive com o racismo lá na delegacia de polícia.
Nesse meio tempo, você continuou ainda participando das reuniões do Movimento Negro que você encontrou? Continuei. A Eu campanha não participava continuou. com muita frequência. Eu não participava com muita frequência, porque toda semana tinha reunião, às 19 horas, toda quinta-feira, no Sindicato Radialista. Eu não ia toda quinta, eu ia tipo uma vez por mês, 2 vezes por mês, porque era muito longe para mim, né, aqui na periferia, cortar por centro, toda quinta-feira, e porque quando eu tinha que ir para lá, eu tinha que abrir mão do meu trampo da graxa. Pode crer. E um dia de trampo fazia diferença. Então, eu ia, mas não acompanhava tão organicamente, assim. Ô, Claudio, minha relação com o futebol nunca foi boa, não, velho. Meu pai tinha um time aqui, era presidente de um time que se chamava Fluminense. Depois ele brigou lá eles racharam lá o time no meio e fundaram um outro que se chamava Alvorada, que depois virou Vitória. Cara, meu pai ia pro campo aqui, pro Sete Campos. Você conhece o Sete Campos, né? Aqui na Pedreira. Coisa. Cara, todo domingo, mano. Ficava o dia inteiro lá. E time de quebrada, você tá ligado, né? Os caras não tem essa de jogar uma horinha, dois tempos de 45, não. O cara já começa a jogar de manhã e vai até a tarde, né? Joga no primeiro, no segundo, no terceiro quadro, no veterano. Os caras são preparados, velho. Os caras jogam o É, domingo inteiro. Meu pai me levava pro campo, velho, de manhã e eu ficava lá o dia inteiro, até a tarde com ele nesse time. Ele achava que eu gostava de ir pro campo, mas eu não gostava, velho. Eu ia pro campo porque eu achava que toda vez que ele ia, no domingo, ele ia morrer. Não ia sobreviver. Porque, Claudinho, eu vi várias pessoas morrendo na beira daquele sete campos, velho. Então eu peguei trauma de até hoje, assim, tá ligado? Então eu ficava lá, cara, e quando começava uma briga assim, eu já pensava, porra, meu pai vai morrer, velho. Eu tinha moleque, né? Aí depois eu comecei a jogar futebol de salão, porque não tinha campo, né? Eu tinha trauma de campo. Comecei a jogar um futebolzinho de salão. Aí eu comecei a bater uma bolinha e tal, mas eu peguei trauma da beira do do campo por causa futebol. disso. Meu pai não saiu. Ficou, né? Isso um tempão, assim. Adorava esse tipo de coisa. Uhum. Aliás, foi um militante, assim como o Tarcísio. Era um metalúrgico, né? Trabalhou na Vilares. Uhum. Entrou no PT desse jeito, meu pai. E ficava na militância entre o futebol ali, a organização de base, o PT e a vida sindical. Nunca foi um dirigente, não, mas sempre foi um militante na. Claudinho, agora falando um pouco aí da nossa pauta, cara, assim, qual foi a importância aí dos atos, né, que nós vimos acontecer e das torcidas organizadas que entrou na pauta, né, de reivindicações das torcidas, a luta antirracista. Eu falei aqui, não sei se depois que você entrou, antes de você entrar, nós fizemos um ato também em Santo Amaro, organizado agora numa frente que foi fundada na Zona Sul, chama Frente Antifascista e Antirracista, né, em que pese eu acho que a luta antirracista ela já é, né, em si uma luta antifascista. Foi um ato importante lá em Santo Amaro, que nós saímos ali do Lago 13 e fomos até a estátua lá do genocida Borba Gato. A gente não tinha um número relevante aí de gente nossa para fazer uma intervenção na estátua, não, até porque a estátua estava protegida por mais de 200 policiais. Tinha mais policial protegendo a estátua do Borba Gato do que acompanhando a manifestação. E essa manifestação, Claudinho, na Vila Clara, depois do assassinato do Guilherme, que foi importantíssima, porque foi uma manifestação organizada ali, de fato, ali, pelos moradores, né? Foi uma revolta ali da comunidade, organizada na Vila Clara. Para você ter uma ideia, você conhece bem a região, o protesto, Claudinho, foram 3 dias de protesto, né? Eles começaram ali na CUPC, ali atrás do piscinão. Aliás, o menino morava ali no primeiro piscinão que o Haddad inaugurou, do córrego do Cordeiro. Nós inauguramos 2 no governo do Haddad. Um primeiro ali perto da antiga Brama, um segundo lá na Casa Palma. Ele morava atrás desse primeiro ali, atrás da Brama, na Vila Clara. Os protestos começaram ali na CUPC e os moleques foram girando, cara, subiram lá pelo Jabaquara, andaram a Engenheira Amanda Arruda inteira, foram parar lá na Catarina, voltaram pela CUPC. Os moleques andaram mais de 15 quilômetros, cara, fazendo protesto, durante 3 dias. Eu Que encontrei louco. um esses dias que participou, ele falou, porra, velho, andei pra caralho, tô meu pé doendo aqui. Eles saíram fora dando a porque a polícia foi correndo atrás deles, né? Mas eles não Uhum. paravam, eles não iam pra casa. Eles ficaram dando a. Assim, achei
assim, bem interessante de organização e que sobrou um caldo ali importante ali de organização. Porque assim como você percebeu em algum momento, né, deu esse start aí, eu também em algum momento, né, de que a luta antirracista se faz necessária, esse moleque, por exemplo, que eu encontrei, que tinha 16 anos, ele também, velho, falou, porra, né? E o moleque virou um militante hoje, ele tá buscando, procurando, se engajando, perguntando, indo atrás, querendo saber. Então, como é que é a tua avaliação, Claudinho, desse momento que nós estamos vivendo, desses últimos 2 ou 3 meses aí de protesto em função desses assassinatos recentes, aliás, que sempre, como a gente já falou aqui, eles aconteciam e continuam acontecendo o tempo inteiro na periferia, né? Mas qual a tua avaliação depois desses assassinatos, dessa organização, dessas manifestações e também do processo de pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Dessa crise que assola o Uhum. mundo e atinge em cheio o nosso país, que, aliás, desnudou de vez as relações sociais. É, eu acho, Laércio, assim, ó, que, primeiro, o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, é uma coisa que sempre ocorreu. O movimento negro sempre denunciou, sempre apresentou propostas para a superação dessas questões e muitas vezes, na maioria das vezes, o que o movimento negro produziu foi negligenciado pelas autoridades políticas no mundo inteiro, não só no Brasil e em São Paulo, no mundo inteiro, né? A gente mesmo faz essa crítica interna no PT. Nós não temos problema em fazer essa crítica Sim. interna no PT, né? Porque o racismo está aí para ser problematizado, e não para ser escondido, guardado ou negligenciado, como eu disse aqui que ocorreu no mundo inteiro, né? Tem uma coisa que está acontecendo, aconteceu na Fórmula 1 uma semana, aconteceu na volta do futebol agora, e tem acontecido em vários lugares, que são aqueles gestos das pessoas se ajoelharem, né? Com um joelho no chão, outro joelho erguido, como estava ajoelhado lá, na mesma posição que estava ajoelhado o policial no pescoço do George Floyd, né? E esse gesto fez com que uma série de movimentos e organizações criasse a hashtag tirem seus joelhos de nossos pescoços, né? E essa hashtag, junto com a Vidas Pretas importam, ou Vidas Negras Importam, ela diz tudo o que a gente precisa dizer. Porque, no limite, a nossa luta é uma luta para a garantia da vida, que é o direito elementar, um direito básico das pessoas, que é o da sobrevivência, né? Então, acho que isso tem tudo a ver com essa perspectiva. A gente percebe que em vários lugares do mundo ocorreram diversas manifestações e a gente percebe um movimento muito interessante. Por exemplo, uma coisa que chamou muita atenção nas manifestações nos Estados Unidos e na Europa é que tinham muitos brancos nas manifestações. Embora a razão das manifestações fosse a questão racial, muitos brancos se irmanaram com a população negra no sentido de reivindicar um basta para essa situação de agressão à vida da população negra, essa situação de enfrentamento ao racismo, desconstrução do racismo, etc. E eu acho que no Brasil, especialmente aqui em São Paulo, mas no Brasil, foi muito interessante que já tinha uma movimentação da galera antifascista, né? E aí a pauta racial veio e sem nenhuma dificuldade foi incorporada ao movimento que já fazia a mobilização antifascista, especialmente contra o governo fascista, que está no centro do poder político do Brasil aí, que é o governo que está gestando a nação. Então, eu acho que o elemento caiu Travou aí, Claudinho. um pouco. Voltou? Voltou? Então, acho que o elemento que agregou a esse movimento
foi o fato de serem as torcidas organizadas uma das protagonistas desse movimento aqui no Brasil. E por que eu acho que é muito relevante e interessante o fato das torcidas organizadas estarem como uma das lideranças, né, porque tinham outros movimentos, a gente precisa valorizar isso também, né, estarem nessas movimentações. Porque assim, porque o nosso país é um país que tem uma tradição de de muito amor e muito apego ao futebol. Nós começamos falando de futebol aqui. E nós temos essa tradição, né? Todo mundo aqui tem um time do coração, todo mundo aqui tem um time que gosta um pouquinho mais, e todo mundo aqui curte pra caralho ver jogo do Brasil. Copa do Mundo, o país para, seja a Copa aqui ou não seja aqui, o Brasil para. A gente vê aí, em dias de jogos do Brasil, o trânsito para, ninguém consegue se movimentar, as empresas soltam mais cedo e tal, porque a gente ama futebol, né? E durante muito tempo, no nosso campo, na esquerda, a gente tratou o futebol como algo alienador. O futebol aliena as pessoas, o futebol, né? O futebol, e eu acho que essa movimentação das torcidas organizadas vieram para desmistificar esse debate, para dizer não, o futebol não aliena as pessoas. Inclusive, o futebol produziu uma associação nacional de torcidas organizadas exatamente para demonstrar que as torcidas organizadas estão organizadas não só dentro dos estádios, como fora dos estádios, estão se organizando politicamente, inclusive, para pautar o Brasil em relação às demandas nacionais, e não só as demandas dos estádios, tá ligado? Então, eu acho que a grande relevância de tudo que teve no Brasil é isso. Agora, é importante a gente dizer que tudo o que está acontecendo sempre aconteceu. Não está acontecendo nem mais nem menos. Sempre aconteceu. A diferença é que a gente, nesse momento, a gente tem condições tecnológicas de conseguir produzir as provas que a gente não conseguia produzir no passado, né? Então, a polícia sempre foi truculenta conosco, a polícia sempre foi agressiva conosco, a polícia sempre nos tratou como cidadãos de segunda classe, ou cidadãos que nem cidadania tinham. A polícia sempre, nos territórios mais vulneráveis, chegou com mais grosseria, mais agressividade. Ela sempre foi isso. A polícia, quando eu era coordenador de juventude, nós fizemos um levantamento, Laércio, dos últimos 20 anos, do quanto a galera tem morrido na periferia, e o que nós percebemos nesse raio de 20 anos? Que a população parou de se matar, parou de acontecer mortes que nasciam ali do conflito de vizinho, conflito do boteco e tal, parou de acontecer essas mortes, o conflito local, e essas mortes caíram substancialmente, as pessoas pararam de se matar, só que nesses mesmos 20... Para quem mora na periferia, isso é visível, né, Claudinho? Assim como eu, você. Os anos 80, 90 era um terror. Era um terror. A gente trombava. A gente, quando chegava a quinta, sexta-feira, a gente ficava pensando, discutindo entre nós, para saber quem é que ia morrer naquele final de semana. Né? A gente sabia que ia morrer, a gente só não sabia quem ia morrer. Sabe? Não, será que eles vão matar esse final de semana? Como que vai ser? Não sei o que, quantos que eles vão matar e tal, porque era isso. Hoje isso não existe mais na periferia. Só que fazendo esse quadro comparativo do quanto as pessoas se matavam e do quanto a polícia mata, esse número, os civis pararam de se matar, caiu muito, caiu substancialmente, caiu 1000% esse dado caiu 1000%, só que o dado da polícia, ele continua igual ao que era de 20 anos atrás. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sociedade evoluiu, mas as forças de segurança não evoluíram. Não evoluíram ao ponto de proteger a vida das pessoas, especialmente aqueles que moram na periferia. E eu não estou dizendo isso porque eu quero atacar a polícia. Não, negativo. Eu quero a polícia com a gente. Eu quero uma polícia que dialogue comigo, uma polícia com a qual eu me identifico.
porque a polícia também é importante na sociedade democrática, entendeu? Então, isso é um dado fundamental. Então, a gente percebe hoje que vão surgindo denúncias e mais denúncias, e é curioso que as denúncias de violência e violações policiais surgem no mesmo período que surge aquele vídeo daquele policial sendo atacado por um empresário em Alphaville, né? E eu acho que aquilo ali deu para, aquele vídeo que viralizou na internet, aquilo ali deu para a gente perceber o quanto é gritante a diferença de tratamento, né? Exato. Depois, na semana seguinte, teve aquela agressão àquele rapaz em Barueri, que mora na periferia de Barueri, né? Que é ali do lado de Alphaville. Então, a gente percebe, assim, ali provavelmente o policial que foi lá atender a ocorrência daquele empresário que estava atacando o policial, provavelmente ele é do mesmo batalhão daqueles policiais que foram lá na periferia de Barueri e atacaram aqueles rapazes, aquela família. Exato. Entendeu? Então, eu acho que a única diferença que tem hoje é que a gente tem essas ferramentas tecnológicas que nos permitem usar um equipamento de celular, uma câmera de monitoramento interno, ou um outro equipamento qualquer aí, para a gente conseguir se defender, usar esses equipamentos para poder se defender. E aí, poder desnudar tudo o que sempre houve, né? E a gente não teve condição de materializar, né? A gente fala, a gente sente, né? Quem é preto sente, quem é periférico sente, sabe o que sofrer a violência do Estado, que não é praticada apenas pela polícia, não é praticada. Talvez a polícia ela tenha um destaque porque a polícia anda armada, muitas ações da polícia terminam com gente ferida, gente morta e tal, mas se a gente for olhar, a polícia é mais evidente, né? É mais evidente, ela é mais sentida, mais fácil né? de enxergada, né? Uhum. Verdade. Agora, se a gente for olhar as violações que o Estado pratica contra a população pobre, contra a população preta, isso é muito duro e muito cruel, né? Se você for imaginar, por exemplo, que uma vizinha sua de 14, 15 anos engravidou porque não tem coragem de ir na UBS pegar uma camisinha, ou que o parceiro dela não teve coragem de ir na UBS pegar a camisinha. Agora, por que o parceiro dela não tem coragem de ir na UBS pegar a camisinha? Não é porque ele tem preguiça de ir na UBS. É porque ele acha que aquele ambiente é um ambiente hostil a ele. É porque talvez o colega dele tenha ido pegar o preservativo e foi esculhambado dentro da unidade básica de saúde, foi exposto na comunidade e outras coisas mais. A gente sabe que isso acontece. A mesma coisa na escola. Às vezes a gente quer, às vezes o moleque, ele não quer que a escola não o ensine. Ele não está fugindo da educação. Ele está fugindo daquele ambiente hostil. A escola parece cadeia. A escola não tem a cara da molecada. A escola não parece com o que a gente almeja como um ambiente de recepção de educação. Entendeu? Então, a situação da violência do Estado é uma questão muito relevante que a gente precisa se debruçar sobre ela. A gente precisa se debruçar sobre ela. E é por isso que tem surgido uma série de formulações em relação à questão do racismo estrutural, formulações em relação ao racismo institucional e uma série de outras formas de se manifestar o racismo que muita gente nunca tinha ouvido, que muita gente nunca tinha tomado conhecimento. E eu acho que a pandemia surge nesse momento que parece que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem a impressão que, está acontecendo tudo de ruim ao mesmo tempo e o bagulho tá louco. Mas o bagulho tá louco mesmo. Acho que a pandemia, ela serviu muito para poder desnudar essas desigualdades que a gente sabe que existem, a gente convive com elas, a gente percebe elas ao nosso redor o tempo inteiro, mas a gente não tinha conseguido apresentá-las do ponto de vista material para a sociedade, assim, sabe? Então,
As pessoas precisam saber que, mesmo depois dos nossos governos democráticos e populares, que a vida da população pobre melhorou bastante e tal, que pobre não ficou rico, não. Eu tive contato com uma organização, Laércio, que, que foi criada agora na pandemia para poder contribuir com territórios vulneráveis e tal. E aí eles vieram visitar aqui a minha comunidade, né? A minha comunidade é muito organizada, a comunidade que eu moro aqui é uma comunidade muito bonita, muito organizada, é bem interessante aqui, né? Já de Monte Azul a gente passou por um processo de urbanização, as pessoas... Aqui não tem barraco de madeira, né? Aqui é tudo alvenaria e tal, a gente tem iluminação de LED, que o Haddad trouxe, teve na inauguração, a gente tem, a gente tem todas as vielas pavimentadas, o córrego foi, o córrego foi coberto e tal. E aí a galera chegou aqui e eles constroem umas fantasias assim na cabeça deles e que a gente não consegue entender. A galera chegou aqui e começou a olhar a comunidade e falou assim, mas cadê os barracos de madeira? Aí eu falei, aqui não tem barraco de madeira. Aqui tem pobre igual tem onde tem barraco de madeira, mas aqui não tem barraco de madeira. Ah, não tem? Eu falei, não, não tem barraco de madeira. Mas aqui tem 70% da população desempregada também. Porque a galera aqui era faxineiro, diarista, balconista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, motorista de Uber, sabe? Motorista de aplicativo e essas coisas. Então, aqui também tem gente pobre, porque quem ganha R$ 1.500 por mês não consegue guardar dinheiro, me desculpa, não dá para guardar. Porque se você ganha R$ 1.500 por mês, tem uma família de no mínimo 3, 4 pessoas ali, você vai gastar de mercado por mês no mínimo 600 pau, aí você ainda tem material de escola, você tem tênis, você tem roupa, você tem água, luz, telefone, isso tudo gera gasto para você. Ninguém guarda dinheiro ganhando R$ 1.500. Então, eu falei isso para a pessoa, falei, não, aqui tem pobre igual tem lá, mas aqui não tem barraco de madeira não. E aí eles acharam, é engraçado, que a pandemia também produziu essas coisas. E aí eles acharam que a gente não precisava de ajuda. E não ajudaram a gente, assim. Tipo, veio um grupo, a galera chegou numa Mitsubishi, uma galera aparentemente cheia da grana mesmo, e não sei o que e tal, quando eles não viram que era o que eles fantasiaram, porque tem uma galera que tem umas visões exóticas dos lugares. E os caras querem fazer firula, né, Claudinho? Quer tirar uma foto, né? Quer fazer uma média, exatamente. quer Eles fazer o que querem a vender a sua pobreza. quer fazer o que a Val Malchiori fez, né? Depois de ter dado repercussão, ir lá com as marmitinhas na rua. Uhum. Eles querem vender a tua pobreza. Né? Até nisso os capitalistas são sorrateiros, né? Eles pegam a tua pobreza e vão vender ela por aí, sabe? E às vezes eles não percebem que a gente percebe isso, mas a gente percebe também, a gente está ligado, né? Então eu acho que a pandemia serviu para desnudar, para além de desnudar as desigualdades sociais que a gente vive. Você vê, eu vivo num lugar que eu falo para minha esposa, falo para meus filhos, eu falo, a gente é privilegiado, velho. A gente é privilegiado. A gente mora na favela, a gente mora na quebrada, mas a gente é privilegiado. Por quê? Porque aqui eu trabalho, aqui minha esposa trabalha, aqui minha cunhada trabalha. Então a gente tem uma renda razoável e a gente não passou por uma série de situações que uma galera que passou, sabe? Teve um menino que outro dia mandou um Claudinho, áudio para mim. desculpa te interromper, mas você estava falando de uma coisa importante, né? O cara ganha R$ 1.500 por mês para sustentar uma família. O cara não guarda, obviamente, não guarda dinheiro, não guarda nada. Se o cara ficar desempregado hoje, amanhã ele está numa situação de miséria, Exatamente. né? Não É tem condição isso. nenhuma de sustentar a família. Não tem, não tem. Eu tenho um caso aqui, tem alguns casos, né? Mas tem um caso aqui de uma pessoa que um dia foi retirar uma ajuda numa das ações que a gente fez aqui do nosso comitê. Aí foi retirar uma ajuda. O menininho, no dia que eu fui fazer o cadastro dessas pessoas, tinha uma criança acompanhando a mãe. E eu gostei da criança conversadeira, faladeira, uma criancinha deve ter uns 8, 10 anos.
conversadeira, faladeira e tal, eu achei ele inteligente e articulado. Aí eu brinquei com ele e tal, ele gostou de mim também porque eu brinquei com ele. Beleza. Aí marcamos a ação, eles foram lá retirar a ajuda que eles iam receber, uma cesta básica lá. Aí quando chegou na hora de retirar a ajuda, ele falou assim, eu quero falar com você, Claudinho. Aí eu falei, pode falar. Aí a mãe dele falou assim, não fala com ele agora, ele tá ocupado, ele tá enrolado e tal. Aí eu falei, não, eu vou falar com vocês. Aí saí, né, do meio da turma, fomos num cantinho lá, aí eles pegaram e falaram pra mim, sabe o que é? O gás secou. Aí aquele negócio ficou, me marcou assim, o gás secou, chamei meu filho, pedi pro meu filho ir lá no... Peguei meu cartão, dei pro meu filho comprar o gás. Aí depois eu fui conversar com essa pessoa. A mulher mora sozinha com 4 filhos, está desempregada e não estava nem pagando aluguel. Mora de aluguel. Não estava nem pagando aluguel. Esse mesmo menino, 2 meses depois, mandou um áudio para mim, que eu tenho guardado aqui, que depois eu posso mostrar para quem quiser saber, falando, Claudinho, tem alguma coisa para doar? Aí eu falei assim, o que vocês precisam? Eu respondi, o que vocês estão precisando? Aí ele falou assim, nós estamos precisando de tudo aqui, só tem arroz. Então, é essa situação das periferias de São Paulo e imagino eu que do Brasil, entendeu? A galera não tem grana, velho. Parou tudo, a economia parou. Essa coisa do auxílio emergencial é uma coisa bastante difícil, as pessoas não conseguem acessar o auxílio, sabe? Poucas pessoas não tiveram problema para acessar, então tem uma galera que não conseguiu acessar, tem uma galera que não consegue resolver os problemas, porque você não tem a quem buscar, a quem recorrer. Você vai na porta da caixa, as pessoas querem te dispensar da caixa, elas não querem que você entre para resolver seu problema. Você pega uma fila lá de 3 horas, depois quando você chega na porta da caixa, quem está fazendo a triagem inventa todas as desculpas do planeta para poder você não entrar na agência, sabe? E não resolver os problemas, entendeu? Então, por exemplo, eu já acho que o governo podia ter gerado emprego com essa coisa do auxílio. Eu não acho que as pessoas precisariam ir na agência. As pessoas poderiam, do mesmo jeito que o Mandetta falou, que ia estabelecer um diálogo com o crime organizado para poder garantir isolamento social nas quebradas, ele podia ter ido nas quebradas, procurado o movimento social e contratado uma pessoa para ser referência daquelas pessoas ali, treinava essa pessoa para ser referência daquelas pessoas ali para resolver os seus problemas. Eu conheço gente que está afastada, Laércio, há 6 meses do trabalho por questão de doença e não consegue renovar o auxílio doença e estava há 4 meses com o aluguel atrasado, outro dia, prestes a ser despejada. Uma mulher, mãe de família, rimo de família, entendeu? Aí tem lá a filha, mais um filho que é especial, mais 2 netos, sabe? É assim, cara, que está a situação na periferia hoje. Então, eu acho que a pandemia serviu muito para desnudar isso, né? E para fazer com que surgissem novos movimentos sociais e populares, que são esses grupos de apoio. Eu acho que o grande destaque do Brasil na pandemia, ao contrário do que o jornal está mostrando, porque o Jornal Nacional... Eu sinto que eu estou vivendo mais uma vez nos anos 90. Né? Uhum. Isso era muito comum nos anos 90, né? Muito comum. Muito comum. O Jornal Nacional, ele mostra as empresas, né, as patrocinadoras deles, que estão fazendo aí movimentos de apoio e tal. O Jornal Nacional, nunca vi uma matéria no Jornal Nacional sobre os movimentos populares que têm se organizado para garantir que as pessoas tenham a condição de enfrentar o vírus com o mínimo de imunidade possível. Porque nós sabemos as autoridades sanitárias sabem, que a grande sacada contra o vírus é o quê? É higiene e imunidade alta. É isso. Quem tem imunidade alta, tiver com a imunidade ok, o vírus pode passar pela pessoa e a pessoa não perceber. Sabe? E aí, junta aí um monte de gente nas cidades aí, no Brasil inteiro, fazem baitas movimentos, sabe? Você vê a MST doando toneladas e toneladas de alimento. Aqui no Horizonte Azul também tem um senhor que gerencia uma horta comunitária, que é da Associação Comunitária Monte Azul,
doando um monte de alimento orgânico para as pessoas. Eu já fui lá mais de 5 vezes buscar sacolas, né, que eles chamam de cesta, de alimentos orgânicos, assim, alface de altíssima qualidade, couve, chuchu, Claudinho, abacate. você está falando do MST, está falando desse senhor aí que tem contribuído, mas você é exemplo disso, né? Você organizou um comitê de enfrentamento aí à crise, né? E tem gerido isso aí na tua comunidade com muita propriedade. Você e Uhum. tantos outros, nós fizemos um levantamento aqui, Claudinho, de 112 iniciativas na cidade, de gente assim como o Claudinho, né, que a gente tem alguma proximidade, que tem organizado nas comunidades, né, de São Paulo inteiro, redes de solidariedade. Porque você não pode ver a pessoa do lado sem ter o que comer, por conta disso nós falamos aqui, porque ela depende do emprego, depende de um salário mínimo para sustentar a tua família, e no outro dia ela está numa situação de miséria, os teus filhos veem isso acontecendo e não fazer nada, né? Então, e 112, Claudinho, eu tenho a impressão que não deve ser nem 3%, nem 1% do que nós estamos vendo de redes espalhadas pela cidade, de organizações espalhadas pela cidade inteira, né? Numa atividade que podia estar sendo coordenada pelo governo municipal, pelo governo estadual, né? Por esse governo federal, como você disse aqui, você deu um exemplo aqui, né? Você não tem uma iniciativa para auxiliar as pessoas a receber o auxílio. Nós estamos vendo aí casos e mais casos de gente que não precisaria receber o auxílio, que receberam, né? Que tem mais facilidade de acessar um aplicativo, que tem uma internet de boa qualidade, que tem um celular de boa qualidade. A grande massa da população que precisa desse auxílio não tem nada disso. Quando tem Não muito, é um tem. pacote de dados, né, insuficiente para entrar num aplicativo desse, para inserir dados, né, para se organizar. E a pessoa acaba desistindo. Nós sabemos disso, que ela acaba desistindo, né? E aí continua lá na situação de miséria e tendo que se expor ao risco que é a pandemia também, né, Claudinho? O cara é obrigado, então, a sair para ir trabalhar, para buscar um qualquer, né? A diarista é obrigada a ir para fazer uma faxina para trazer alguma coisa para dentro de casa. Primeiro, porque não está recebendo esse auxílio por conta das dificuldades que foram impostas, né? E segundo, porque ela tem uma família ali para sustentar e ela acaba se expondo ao risco. Então, ou seja, o governo não está fazendo aquilo que deveria fazer, os governos, né? O municipal, o estadual e o governo federal, para garantir a vida das pessoas. A impressão que dá, Claudinho, não sei se você concorda comigo, é que é o seguinte, ó, estabilizou na classe média alta, média alta, tá tranquilo, né? Porque antes, quando tinha uma disseminação do vírus nessas classes, fechamos tudo, né? Agora não tem mais uma disseminação do vírus nas classes média alta, tá contornado. Existem aí nos hospitais particulares os leitos, né, de UTI, então eles estão preservados, eles conseguem. Agora tá só na periferia, então abre tudo, né? Dane-se, não precisa de política pública nenhuma, né? Tá tudo ok, vamos jogar a situação, jogar a população nessa situação, que aliás sempre foi o papel do Estado brasileiro, infelizmente, né? É isso mesmo. E assim, e quando os governos entraram para atrapalhar lá, entraram para atrapalhar. O Bruno Covas inventou um rodízio de Exato. dia inteiro na cidade inteira, dia sim, dia não. Sabe o que Entendeu? ele fez? Ele fez a gente terminar com uma ação de entrega de marmitas. A gente só tinha um carro para entregar marmita para a população em situação de rua. A gente estava entregando 30 marmitas todo dia. Já tinha 60 dias que a gente estava entregando. Deu uma travada ali no. O Claudinho estava falando aí do mega rodízio organizado pelo Bruno Covas. E aí deu uma travada aqui, mas ele falava do mega rodízio que a consequência, uma das travar a distribuição de cesta básica aliás, de marmitas que eles estavam, essa organização que o Claudinho tem ajudado lá, estava ajudando a distribuir no centro. Não só isso, né? Uma parcela da população que precisava ir trabalhar e estava indo trabalhar de carro, no seu carro isolado, teve que entrar num ônibus lotado, aliás, uma frota reduzida, inclusive, sem higienização necessária. Bom,
o fato é que as medidas que deveriam ser as primeiras medidas, as medidas necessárias de organização e de gestão dessa crise, não, elas não aconteceram, né? O Dória, aliás, faz coletivazinha dia sim e dia outro também, mas o fato é que políticas públicas concretas para o enfrentamento da pandemia nós não temos, né? A testagem em massa que o Dória vem propagando desde o início dessa pandemia até hoje não aconteceu. Cláudio caiu, voltou aqui. Vamos lá, ele está se conectando mais uma vez aí. O Claudinho saiu aí, mas está reconectando aqui de novo. Claudinho, caiu aí. Você estava falando do mega rodízio. Caiu. Eu dizia que naquela época que eles apresentaram essa proposta do mega rodízio, a gente tinha uma ação e tinha um doador que estava doando 30 marmitas todo dia. E a gente todo dia saía para alimentar as pessoas em situação de rua, e algumas pessoas do bairro que não tinham condição de cozinhar, como uma amiga que tinha feito cirurgia no pé, morava sozinha com uma filha que não tinha condição de cozinhar, uma outra pessoa aqui do bairro, mas a maior parte das marmitas elas iam para a população em situação de rua, né? Mais uma vez, em razão do que a gente sabe que se a gente estiver bem alimentado, a imunidade vai aumentar e, consequentemente, se tiver contato com o vírus, a chance do vírus não progredir é grande. E aí ele inventou um mega rodízio e a gente perdeu essa ação porque a gente não tinha 2 carros, a gente só tinha um carro. Porque, como a gente diz, a gente é um comitê popular. A gente não é aquela galera que ganhou o carro da Mitsubishi, sabe? A gente é um comitê popular. Aí a gente perdeu essa ação, sabe? Então, toda vez que... Aí eles pegaram e mandaram cesta básica para as subprefeituras. Os vereadores fazem o que querem com a cesta básica da subprefeitura. Eles põem as lideranças deles para poder entregar 5 cestas numa casa, 3 cestas noutra casa. A gente teve condição de entregar 5 cestas numa casa aqui. Mas a gente não faz isso, a gente entrega certinho, porque a gente sabe que quando aquela família que precisa muito precisar de novo, a gente vai ter condição de atender ela novamente. Entendeu? Então é essa a situação da gente hoje. A gente está nessa situação bastante delicada. O governo só atrapalha, os governos só atrapalham, né? Só atrapalham, não ajudam. E agora, em São Paulo, foi definida a flexibilização, né, do isolamento social. Eu tenho a impressão que a gente não vence essa crise esse ano. Essa é a impressão que eu tenho. Cada dia mais pessoas no meu bairro são infectadas. Claudinho, eu vou te dar aí 1 minuto para você deixar um grande abraço, mais uma vez te agradecer muito por você ter topado, ter feito essa conversa aqui nas redes do PT, vamos fazer mais. Eu te interrompi aí porque o Instagram vai derrubar a gente em 1 minuto e 31 segundos. Nós estamos indo para 1 hora de live, ele derruba a gente em 1 hora. Então, eu queria que você deixasse um abraço aí para todo mundo que acompanhou a gente, né? Vários mensagens aqui de apoio a você, de concordância e tal, te parabenizando pela luta. Teve um camarada que entrou aí pedindo para você falar da mina aí do Monte Azul, que ele foi morador daí também. Falou, pô, fala da mina. Claudinho. A mina virou uma piscina. Temos 1 minuto. Gente, eu quero agradecer, Laércio, e dizer que... E parabenizar também, né? Porque eu percebo essa inflexão que o PT tem feito aí no sentido de trazer as pautas populares para a sua agenda, para o centro dos debates internos. Dizer que para a gente tem sido muito satisfatório fazer esse trabalho que a gente está fazendo, e quando a gente é convidado para poder falar dele nesses espaços, a gente também fica muito feliz, e dizer que a luta continua e nós estamos juntos. Valeu, Claudinho, tamo junto. Valeu, companheirada. Valeu. Acompanhou até agora. Um abraço, gente. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou. Valeu, gente. Um abraço.